Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos esta manhã de domingo. Amados, eu queria meditar em duas passagens das Escrituras. Uma se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, que eu li para você aqui. Porque pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores, mas também por meio da obediência de um só homem, que foi Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Outra passagem está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Por estas coisas, como falei antes, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amada, essa manhã eu vou falar sobre desobediência. Vou ler algo para você aqui. O preço da desobediência é muito alto. Como é, meu querido? Muitas pessoas vivem longe de Deus e não se importam em pagar o preço da desobediência, a sua palavra e os seus princípios. Mas a grande verdade é, a maioria delas não faz a menor ideia de quanto custa desobedecer a Deus. A verdade sobre a desobediência, o preço da desobediência. A verdade sobre o preço da desobediência. A ira de Deus faz de nós escravos, a insensibilidade e nos impede de viver o propósito de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. E o castigo da desobediência é a morte e a separação de Deus. A desobediência também traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus são para nos proteger. Deus quer a nossa obediência, mas todos desobedecemos e precisamos da misericórdia de Deus para nos salvar do castigo. Por isso Deus enviou Jesus à terra. Agora, quem se arrepender é salvo por Jesus. Ele é a nossa ajuda e a viver em obediência. Quero ler algumas passagens da Escritura para você meditar. Um se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, que diz o seguinte, versículo 30. Porque assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia à vista da desobediência deles. 32 diz o seguinte, versículo: Porque Deus a todos encerrou da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Outra passagem aqui, querido, felizmente está com você. Efésios 2:2. Nas quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera, atua no filho da desobediência. Outra passagem, Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outra passagem que ele está lá, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Outra passagem, Hebreus 4, versículo 6, depois versículo 11. Versículo 6, visto, portanto, que resta entrar alguns nele que, por causa da desobediência, não entraram aqueles que quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Versículo 11 de Hebreus 4:11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, amado, a desobediência é algo muito sério. Queria citar alguns personagens da Escritura. Queria falar primeiro de Adão e Eva. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Por causa de um ato de desobediência, eles foram tirados do jardim e foi trabalhar para ser sustentado. Então, quando Deus chegou para Adão e Eva disse: olha, de todos os frutos comereis no jardim, menos a que está no meio, que é do bem, do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, morrerás. Só que ele desobedeceu a Deus e comeu o fruto que Deus não
pediu para ele não comer, comeram. Então fui para fora do jardim e eles, até hoje nós trabalhamos, nós sofremos por causa daquele casal que, de um ato de desobediência, sofreu. E assim como eu e você também sofremos. Muitas vezes as doenças, as dificuldades da vida, por causa de Adão e Eva, meu casal. Outro personagem é Saul. Queria ler para você aqui porque Deus mandou destruir os amalequitas e Saul não teve compaixão. Deus chegou para Samuel, fala a Saul que vai a Amaleque, destrói toda a cidade, não sobra ninguém, mata tudinho. E Saul teve misericórdia e guardou algumas coisas, alguns animais, só que Deus pegou e disse, ó, por causa da desobediência de Saul, eu vou levantar outro rei, que foi o rei Davi. Outro personagem conhecido nosso é Jonas. Deus chegou para Jonas, ele fosse lá para Nínive pregar a palavra, porque em 40 dias a cidade ia ser destruída. Aí Jonas foi para Tarso, pegou um navio como se ele quisesse se afastar de Deus, né? Fugir da presença de Deus. E Deus permitiu que as ondas do mar encobrissem o navio onde os marinheiros estavam. Os marinheiros começaram a clamar a seus deuses, não ouviu. Aí chamou Jonas, pediu que clamasse a Deus. Aí Jonas chegou, pai, por causa dessa tempestade, por causa da minha pessoa, é que houve todo esse problema, essa tempestade, essas ondas estão cobrindo o mar. Me lance ao mar. A Bíblia fala que os marinheiros pegou Jonas, lançou ele no mar, o mar se acalmou. Depois Deus enviou um peixe, o peixe engoliu o profeta orou dentro do ventre do peixe, o peixe cuspiu o profeta lá em Nínive e ele saiu pregando a mensagem. Mais de 120 mil pessoas se renderam aos pés do Senhor. A cidade foi salva por causa da misericórdia de Deus. Outro personagem, querido, é Moisés e aquela multidão que passou 430 anos escravo no Egito. Aí Deus permitiu que Moisés fosse o libertador, libertasse seu povo e levasse até o deserto. Levou aquela multidão ao deserto, só que a multidão começou a murmurar, a reclamar, a desobedecer, a se rebelar contra Deus. Deus matou tudinho ali, meu querido. Só escapou Caleb e Josué. Até o próprio Moisés desobedeceu a Deus, porque Deus chegou para uma rocha e falou, falai a rocha. E aquela rocha significa espiritualmente Jesus. E ele deu 2 pancadas na rocha. Aí Deus chegou para Moisés, você vai subir até o monte e lá você vai só ver a cana. Você não vai entrar porque você desobedeceu a minha voz. Então, querido, muito cuidado com a desobediência. Obedeça a Deus. Não se afaste do Senhor, viva uma vida reta com o Senhor, porque é uma coisa que a gente paga um preço quando a gente desobedece a Deus, quando a gente se rebela contra o próprio Deus eterno. E a Bíblia diz que o ruim das coisas é cair na mão de um Deus vivo. Então, muito cuidado, Deus é misericordioso, que possamos confiar no Senhor, esperar em Deus e fazer a sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, é perfeita e agradável. E que Deus nos ajude, mano, nessa caminhada. Queria fazer uma oração. Senhor, graça eu te dou por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Para que possamos viver uma vida de obediência, mas não de desobediência. Porque quem desobedece paga um preço muito alto. Pai, nos ajuda para obedecer a tua palavra, obedecer a tua voz, a ser sensível à tua palavra. Deus nos ajuda nessa caminhada, segura em nossas mãos. Somos carentes de ti, reconhecendo que somos nada sem ti. Tu és a nossa esperança, a nossa salvação. E nos ajuda nessa caminhada, Pai, nos perdoa. Essa é a minha humilde oração, em nome de Jesus, meu Salvador eterno. Amém.